Me chamo Paulo Tarcísio, sou professor de Nova Acrópole, João Pessoa, e hoje vamos conversar sobre uma obra milenar, A Arte da Guerra. Provavelmente se trata do tratado de estratégia militar mais famoso da história da humanidade. Muitos generais, até hoje, afirmam que se baseiam nos princípios contidos na arte da guerra para traçar suas estratégias. E diversas academias militares, tanto do Oriente como do Ocidente, colocam a arte da guerra como um dos livros da bibliografia básica, que precisa ser lido por todos os componentes da escola. Mas nos últimos 20, 30 anos, o livro ficou famoso fora do meio militar. Muitos autores perceberam que os princípios contidos na arte da guerra eram aplicáveis não somente na guerra, mas que podiam ser aplicados em diversos outros campos da vida. Daí surgiu a arte da guerra nos negócios, a arte da guerra na educação dos filhos, a arte da guerra nos relacionamentos, a arte da guerra nos esportes, em diversos campos da vida, e livros muitas vezes muito interessantes, com aplicações muito práticas dos princípios contidos na arte da guerra. Como isso é possível? Como é que um livro, a princípio escrito para ser um livro de estratégia militar, pode ter ideias que são aplicáveis não só na estratégia militar, mas sobretudo na estratégia de vida? É muito comum nas escolas de filosofia do passado, e a escola chinesa é muito clara nisso, a filosofia grega também, a ideia de que o universo é regido por leis universais que têm aplicações específicas nos diversos campos da vida. E que os dois caminhos podem ser percorridos, isto é, você compreende a lei universal e depois descobre como aquela lei se aplica em situações específicas, ou você pega uma aplicação específica da lei e a partir daquela aplicação específica chega na lei universal. Uma pessoa com um nível de sabedoria seria capaz de encontrar aplicações específicas de uma área da vida e por trás daquelas aplicações específicas perceber quais são as leis universais que estão por trás dela. E em seguida perceber como aquelas leis se aplicam em outros campos da vida que aparentemente não tem relação com aquele primeiro. Se eu te perguntar quem é a pessoa mais sábia que você já conheceu e que você já conviveu, provavelmente essa pessoa não é a pessoa mais erudita que você já conheceu. A gente considera uma pessoa sábia e intuitivamente a gente tem essa percepção pela forma como ela se relaciona com a vida, pela forma como ela se relaciona com os problemas, se relaciona com as pessoas. E isso é um grau de sabedoria. Às vezes é alguém que trabalhava com agricultura, nunca estudou muito na vida e percebeu princípios da agricultura que o ajudaram a como criar melhor os seus filhos, ou a como lidar melhor com certos problemas. Então, são pessoas que são capazes de tirar de uma situação específica princípios universais que se aplicam em diversos campos. É mais ou menos isso que acontece com a arte da guerra. Existem princípios e leis universais que se aplicam na guerra, mas não somente na guerra. E o estudo desse livro nos faz esse convite de fazer o caminho contrário, ver as aplicações que ele faz na arte da guerra, o Sun Tzu, e perceber os princípios universais que estão por trás e como eles se aplicam em outros lugares. Além disso, existe uma outra chave bastante interessante, a chave da guerra interior. No estudo comparado das mitologias, que é uma das bases, um dos fundamentos do nosso curso de filosofia, a gente percebe que certas ideias elas se repetem nas civilizações mais distantes do mundo. Então você encontra na China, você encontra na Grécia, você encontra na Índia, você encontra no México uma relação entre o deus da sabedoria e o deus da guerra. Na Grécia, que é mais conhecida, uma cultura um pouco mais conhecida de todos nós, Atena é a deusa da sabedoria e a deusa da guerra ao mesmo tempo. Na civilização nórdica, Odin é o deus da sabedoria e o deus da guerra. Na Índia, a gente encontra no Bhagavad Gita uma batalha entre as virtudes humanas e os defeitos humanos. E o resultado dessa batalha, o vencedor dessa batalha, vai conquistar a cidade de Hastinapura, a cidade dos elefantes. O elefante é o símbolo da sabedoria na Índia. Então, sempre que o homem se move pelas suas virtudes, ele se aproxima da sabedoria.
Sempre que o homem se move pelos seus vícios, ele se afasta da sabedoria. No México a gente vai encontrar a ideia da guerra florida, que é a partir da guerra que o homem pode florescer. Mas essas tradições não estavam se referindo à guerra externa, mas sim à guerra interna, à batalha interna. É vencendo a mim mesmo, é vencendo os meus vícios, é vencendo os meus defeitos que eu me aproximo pouco a pouco da sabedoria. Em cada pequena decisão, eu posso me aproximar um pouco mais ou me afastar um pouco mais da sabedoria. E a soma de boas escolhas vão me levando para essa cidade dos elefantes, para a sabedoria. Então, se a arte da guerra ela pode ser aplicada em muitos campos da vida, é porque, no fundo, as nossas vitórias externas dependem das nossas vitórias internas. Quem nos sabota, quem nos faz escolher o descanso improdutivo ao invés do trabalho, quem nos faz ficar rolando o dedo numa rede social ao invés de fazer aquilo que deveríamos fazer, somos nós mesmos. Nós mesmos somos os nossos principais sabotadores e o nosso principal inimigo. Se eu venço a mim mesmo, a minha procrastinação, a minha ansiedade, as limitações e medos que eu tenho dentro de mim, é muito improvável que alguma barreira fora consiga me segurar. Porém, se eu não venço a mim mesmo internamente, qualquer pequena barreira fora vai ser usada por mim como justificativa para não dar aquele passo seguinte, para não lograr aquela conquista que eu quero. Então, essa chave da guerra interior é encontrada em diversas culturas da humanidade, inclusive na cultura chinesa. Por isso que a arte da guerra ela pode ser aplicada em diversos campos da vida. Para entender melhor a arte da guerra, a gente precisa compreender um pouco do contexto que o livro foi escrito. Então, o autor do livro, até que se prove o contrário, é Sun Tzu, um general chinês que morava e servia no estado de Wu, W-U. Na época de Sun Tzu, a China vivia em Idade Média. O que significa um estado estar na Idade Média? Tem algumas características, tanto internas nos homens quanto externas. Externamente, uma característica óbvia é a divisão territorial. Então, o território chinês era bem menor do que o território atual, um pouco mais da metade do território atual, e dividido em vários pequenos estados, cerca de 170 estados. Um dos estados era o estado de Wu, o estado de Sun Tzu, em outro estado, só para a gente criar um paralelo, era o estado de Lu, que era o estado de Confúcio, que era mais ou menos contemporâneo de Sun Tzu. E um livro que fala desse período é um livro supostamente escrito por Confúcio, conhecido como Os Anais de Primavera e Outono, em que ele descreve alguns governantes do seu estado, que era o estado de Lu. E diversas perguntas e diversas dúvidas existem em torno do personagem Sun Tzu. É interessante porque muita coisa que se pergunta sobre Sun Tzu é parecido com aquilo que se pergunta sobre Homero, Homero, o escritor da Odisseia e da Ilíada. As mesmas dúvidas e mesmas perguntas existem nos dois autores. Então, existem várias teorias sobre a obra de Sun Tzu, e o mesmo vale para Homero. A principal teoria aceita por muitos estudiosos é que Sun Tzu foi um general que realmente existiu, e que era um grande general, e que escreveu a arte da guerra baseado nos seus estudos e baseado na sua experiência militar, e que teve diversos discípulos, mas que o livro foi escrito por ele. Mas existe uma outra série de historiadores que diz que não, que na verdade Sun Tzu foi um general que existiu, porém o livro não foi escrito por ele. O livro foi escrito pelo seu filho, que homenageou o seu pai, colocando o seu pai como autor do seu livro, até porque ele teria aprendido tudo do pai e ele não via necessidade de entrar para a história, mas ele queria que seu pai fosse reconhecido. E colocou o nome do pai como uma forma de gratidão pelos ensinamentos. Existe uma terceira teoria que diz que não, que Sun Tzu talvez não tenha nem existido. Que existia uma escola de generais filósofos que estudavam a filosofia chinesa, estudavam estratégias de guerra, e que a arte da guerra teria sido escrita por diversas mãos, e que Sun Tzu era um pseudônimo de todos eles, mas que não foi só um autor, mas diversos autores que fizeram a arte da guerra. Provas absolutas de uma ou de outra teoria nunca teremos. Normalmente
a gente escolhe um e se apega com as evidências que mais nos agradam, que a gente quer acreditar. Mas as mesmas perguntas se faz sobre Homero, que uns dizem que Homero existiu, outros dizem que Homero existiu, mas não foi ele que escreveu, outros dizem que Homero nem sequer existiu, mas foi um conjunto de religiosos e mitologistas que escreveram o livro. Então existe uma série de teorias em torno desses dois grandes autores. E a obra chegou no Ocidente no ano de 1772 pelas mãos de um jesuíta francês, Jean-Joseph Amyot. A obra foi se espalhando e foi sendo conhecida no mundo ocidental. E para a gente entender a arte da guerra, a gente precisa compreender um pouco dos princípios filosóficos que estão por trás do livro. Se você não entender um pouco do taoísmo, do I Ching e um pouco da medicina chinesa, você vai comer mosca em muitas partes do livro. Então, eu vou fazer uma introdução um pouco sobre essas duas filosofias, o suficiente para que a gente possa compreender um pouco mais profundamente a obra, e depois eu vou entrar em algumas passagens do livro que são marcantes e que representam essas ideias que a gente vai trazer. Primeiro, o taoísmo, o I Ching, é uma filosofia bastante antiga na China, a ideia do Yin Yang, e é um símbolo que provavelmente você conhece. Um círculo, metade branco, metade negro. No meio do branco você tem um pontinho negro, no meio do negro você tem um pontinho do branco. E quando essa imagem foi trazida para o Ocidente, criou-se a ideia de que isso é o símbolo do equilíbrio. Mas, na verdade, esse símbolo, metade, metade, 50%, 50%, ele só existe por um instante. O equilíbrio da vida no taoísmo não está nessa imagem estática, mas sim numa imagem dinâmica, num grande fluxo. Então, imagina essa imagem do Yin Yang. Imagine o branco crescendo, 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 crescendo. E quando você tem certeza absoluta que o negro vai desaparecer para sempre e nunca mais vai voltar a existir, lá dentro do branco você tem um pontinho do negro. E esse pontinho do negro começa a crescer, 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 crescer. E quando você tem certeza absoluta que o branco vai desaparecer completamente e nunca mais vai voltar a existir, lá dentro do negro tem um pontinho do branco. E o pontinho branco começa a crescer, 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 crescer. E esse ciclo ele vai se repetindo. Esse é o fluxo da vida, mais ou menos como o fluxo das marés. A maré enche, 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 chega num ápice. Daqui a pouco ela começa a ceder, a cair, a cair, a cair, a cair. Chega num momento mais seco. Depois volta a crescer, 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 crescer. E a vida dos oceanos depende desse fluxo. A vida dos mangues depende desse fluxo constante de água e é esse fluxo que mantém a vida. Então o equilíbrio não está numa imagem estática de yin e yang, mas está nesse movimento constante da vida. E uma pessoa equilibrada é aquela que sabe dançar com a vida. A mudança é uma lei fundamental da vida. Só a mudança é permanente, diziam os budistas, e uma pessoa adaptada, uma pessoa conectada com a vida e equilibrada é aquela que consegue dançar com a vida e fluir com ela. Então eu sou de uma cidade litorânea, sou natural de Natal, hoje moro em João Pessoa, mas quem cresce no litoral, é muito comum que durante a infância você passe diversas semanas na praia. E um grande conflito infantil, quando você mora e cresce na praia, é lidar com o mar. Porque quando o mar está cheio, é o momento perfeito para você pegar onda, é o momento perfeito para você curtir o mar e brincar na água. E quando a maré está vazia, é o momento perfeito para você jogar bola na beira da praia. E um grande conflito infantil que eu e muitas crianças tinham é quando você queria jogar bola, mas a maré estava cheia. Ou o contrário, quando você queria brincar de onda e a maré estava vazia. No fundo, existe uma dissincronia entre aquilo que a vida está me oferecendo e aquilo que eu quero. Bem, parece um exemplo tolo, verdadeiro para mim, mas entendo a ideia que está por trás. É muito comum que a gente não queira aquilo que a vida está nos oferecendo naquele momento. Quando você está de férias, quando você está no trabalho, tudo que você quer está de férias. Quando você está de férias, tudo que você pensa é trabalho. Quando você está num lugar, você quer estar em outro. Quando você está naquele segundo, você quer estar naquele primeiro. Isso significa uma desconexão sua com a vida. Quando a vida está vindo,
você rejeita ela. Não, não quero essa experiência. Aí a vida força e você aceita. Quando você está se adaptando àquela experiência, a vida vai e leva embora. E você fala, não, não, volta aqui. A gente parece que nunca está sintonizado com a vida. Quando a maré está cheia, a gente tem que desejar brincar no mar, brincar na água, brincar de onda. Quando a maré está vazia, a gente tem que desejar brincar na areia, brincar com aquilo que você tem à sua disposição. E na vida adulta a mesma coisa acontece. Muitas tradições falam dessa ideia, conectar o meu desejo com o desejo da vida, conectar a minha vontade com a vontade do Pai, que essas duas vontades sejam uma vontade só. Aquilo que a vida me oferece é aquilo que eu quero. Aquilo que a vida me leva é aquilo que eu não quero mais. Então a pessoa equilibrada é essa que tem essa maleabilidade emocional, maleabilidade do seu próprio astral, dos seus próprios desejos e conexão, uma conexão profunda com a vida, um sentimento de aceitação com a vida. O que vem, eu cresço com aquilo que vem. O que vai é porque tinha que ir e não tinha mais que estar comigo. Então, a ideia do yin yang, do equilíbrio, não é estático, é um movimento constante. E eu tenho que aprender a me adaptar às diversas fases do movimento constante da vida e saber fluir com a vida. E não pensar que a vida perfeita é um movimento específico. Senão, 364 dias eu vou ficar insatisfeito e só quando aquele dia acontecer eu vou ficar satisfeito e feliz, entende? Então, é um fluxo constante. E o equilíbrio consiste em você estar conectado com esse fluxo, estar conectado com essa mudança o tempo inteiro. Uma outra chave importante do Yin Yang é a ideia do bem e do mal. Tudo, tudo, absolutamente tudo, do ponto de vista do I Ching, tem seu lado positivo e seu lado negativo. Todas as coisas têm seu lado positivo e seu lado negativo. Não necessariamente é 50% a 50%, pode ser 98% bom, 2% ruim, ou o contrário, 2% bom e 98% ruim, e diferentes proporções para cada coisa. Tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo. Todo emprego que você for trabalhar vai ter seu lado positivo e seu lado negativo também. Em qualquer emprego você vai ter que engolir sapo. Você vai ter que escolher que sapos você está disposto a engolir. Mas se você sair de um emprego por causa dos sapos dele, é possível que no emprego novo você tenha mais sapos do que no anterior. Então pensa bem e avalia bem, porque nenhum emprego vai ser livre dos sapos que você tem que engolir, do lado negativo que você tem que aprender a lidar. Todas as pessoas têm seu lado positivo e seu lado negativo. Têm suas virtudes e seus defeitos. Um ditado popular que fala sobre isso é: não existe um bom sem defeito, não existe um bom sem falha, nem um mal sem qualidade. E a arte do I Ching, a arte da vida, é você aprender a lidar com tudo. Tudo na vida tem seu lado positivo e seu lado negativo. Tem seu efeito terapêutico e tem seus efeitos colaterais. E você tem que conhecer os dois aspectos da vida e saber aproveitar o melhor do aspecto positivo e saber lidar, saber o antídoto do aspecto negativo daquele lado da vida. Às vezes, nossa cultura é uma cultura muito extremista. Ou algo é absolutamente bom, normalmente quando você conhece pouco, a gente, em geral, se encanta com as pessoas. Quando a gente conhece pouco elas, só vê as virtudes e acha que aquela pessoa é perfeita. E quando você vai conhecendo os defeitos que aquela pessoa tem, porque todo mundo tem, aí você se desencanta de vez e aquela pessoa não presta mais para nada. Sai de uma situação de um semideus para a situação de um demônio. E o que é aquela pessoa, afinal? Nem um deus, nem um demônio, mas um ser humano, que tem seu aspecto positivo e seu aspecto negativo dentro dele. E a gente tem que aprender a aprender com todo mundo, aprender a conviver com as pessoas, sabendo lidar com o aspecto negativo e o aspecto da dualidade. Aquilo que a pessoa tem de pior e aquilo que a pessoa tem de melhor. Em todas as situações de vida, todas as coisas, todos os contextos, a gente tem que aprender a avaliar esses dois lados. Se você só vê um lado, seja o melhor, seja o pior, você está avaliando pouco, ou está avaliando de maneira apaixonada, tanto apaixonado negativamente quanto apaixonado positivamente. Você só vê o lado positivo ou o lado negativo. E a vida não é assim. O universo, ele é dual. E a gente tem que aprender a lidar com a dualidade da vida.
e não ser radical. Isso aqui é perfeito. É quando você conhece os defeitos, não, isso aqui não presta para nada. Isso aqui não tem defeito. Então, um pouco de cuidado em relação a isso é um dos conselhos que o I Ching e o taoísmo nos dá. E um outro aspecto filosófico bastante trabalhado na arte da guerra é a medicina chinesa. Então a gente conhece os 4 elementos da mitologia grega: terra, água, ar e fogo. Em outras palestras a gente já comentou um pouco isso, que na verdade os gregos não acreditavam que se eu pegasse um objeto qualquer e colocasse um microscópio aqui nesse objeto, quer dizer que ele tem pedacinhos de terra, pedacinhos de água, pedacinhos de ar e pedacinhos de fogo. Não é isso. Na verdade, são planos alquímicos da natureza. Aquela tabela periódica que a gente estuda na química, desde o hidrogênio, o menor dos átomos, até o maior instável e artificial dos átomos, todos eles fazem parte do plano Terra, inclusive os gases. Se eu pego o menor dos átomos, que é o hidrogênio, e vou dividindo, eu vou chegar no plano superior, que é o plano água. E o plano água, que é um plano material, só que mais sutil, ele também tem a tabela periódica. E tem o hidrogênio do plano água e tem o maior dos átomos do plano água. E se eu pegar o menor dos átomos do plano água e dividir, você vai chegar no plano de cima, que é o plano ar, que não é esse ar que a gente respira. Esse ar que a gente respira faz parte do plano Terra. E esse plano ar, ele tem uma tabela periódica, que vai desde o hidrogênio do plano ar até o maior dos átomos. E se eu pego esse hidrogênio do ar e divido, eu chego no plano superior, que é o plano fogo, que também tem sua tabela periódica. E assim sucessivamente até se chegar no verdadeiro átomo, no verdadeiro ponto indivisível do universo, que algumas tradições gostam de chamar de Deus, do divino. Então são planos alquímicos da natureza. Na Grécia eles falam de 4 elementos. O estoicismo e algumas escolas gregas falam de um 5º elemento, que é o éter, mas de uma maneira geral se fala de 4. Aqui na China a gente vai encontrar 5 elementos: metal, terra, água, madeira e fogo. Metal, terra, água, madeira e fogo. Então, de maneira bem objetiva, o que é que o taoísmo afirma? No princípio de tudo existia o Tao, T-A-O, por isso se chama taoísmo, que é algo ilimitado, que sempre existiu, sempre existe e sempre existirá. E a única coisa realmente eterna e duradoura, a única coisa realmente eterna e imperecível do universo. E esse Tao se manifestou de maneira dual, que é o Yin Yang. Então você primeiro tinha uma unidade, que era o Tao, que é o verdadeiro Um, que não existe nada fora dele, então não existe o dois. E a partir desse Um, ele se alterou e se expressou de forma dual, que é o Yin Yang. Então o Um, o Tao, deu origem ao dois, que é o Yin Yang. E a partir desse dois surgiram os 5 elementos, que são metal, terra, água, madeira e fogo. E todo o universo surge desses 5 elementos. Então, todas as coisas que existem são uniões desses 5 elementos. E esses 5 elementos são uniões variadas de 2 coisas, que são o yin e yang. Você fala, mas como é simplório o universo? 2 coisas só? O que são nossos computadores se não 0 e 1? E o que é a matéria que está ao nosso redor se não prótons e elétrons agregados de maneira variada? Então, essa ideia da dualidade, no plano físico até, não é tão absurda assim. Cada um desses 5 elementos, então, está em todos os lugares do universo, inclusive dentro do ser humano. Aí, na medicina chinesa, existem órgãos e sistemas associados a cada um desses elementos. Então, o metal é o pulmão, o intestino grosso, a terra é o baço e o estômago, a madeira é o fígado, a vesícula biliar, a água é o rim e a bexiga, e o fogo é o coração e o intestino delgado. E a energia do teu corpo, que eles chamavam de Qi ou de Chi, ficava fluindo. Em determinados momentos do dia, é como se um determinado órgão estivesse com uma concentração mais alta de energia. Então, por exemplo, em uma determinada hora do dia, que é mais ou menos entre as 11 da manhã e 1 da tarde, existe um máximo de energia no estômago. Então, esse é o momento ideal para que você coma refeições mais pesadas. Existem outros momentos do dia que a energia está mais forte no coração.
A medicina chinesa afirma que a mente ela não está no cérebro, a mente ela está no coração. E quando a energia é máxima no coração, é o momento perfeito, por exemplo, para você estudar. E existem outros momentos da vida, do dia, que a energia está em outro lugar. E é o momento perfeito para você dormir. Você pode até estudar na hora de dormir, mas concorda que o estudo não vai ser tão produtivo assim? Ou ao contrário, você pode tentar dormir na hora de estudar e o sono não vai ser tão produtivo assim. Então, para a medicina chinesa, existem momentos propícios em que a atividade feita naquela hora, naquele momento oportuno, vai ser mais produtiva e vai ser mais frutífera. Esse princípio é levado para a arte da guerra. O tempo todo na arte da guerra você vai ver que Sun Tzu fala do terreno e da estação. Se você está trabalhando no terreno correto e se você está trabalhando na estação correta. É fazer a guerra no momento oportuno e no lugar oportuno. Não é fazer a coisa certa, mas é fazer a coisa certa no lugar certo e no momento certo. Quantas vezes na vida nós já falamos a coisa certa, mas no momento errado e tudo deu errado? Ou falamos a coisa certa, só que da maneira errada, do lugar errado e tudo deu errado. Então não basta agir, é necessário agir no contexto correto, que é o tempo e o espaço. Então é ação no tempo e no espaço corretos. Esse é um princípio da medicina chinesa, que é um princípio que é levado também para o Sun Tzu. Não basta fazer a guerra. Eu estou guerreando na estação certa? Eu estou guerreando quando o clima está favorável para mim? Não basta fazer a guerra, mas o terreno é o mais favorável? Escolha o terreno, escolha a estação e não queira agir só de maneira impetuosa, mas haja no momento oportuno e a probabilidade de sucesso da tua batalha vai ser muito maior. Então perceba que esse é um princípio fundamental na vida. Você não pode agir por ansiedade, porque eu quero fazer agora. Em geral, quando você faz isso, é o que os nossos avós falavam de ir com muita sede ao pote. Você vai com muita sede ao pote, o pote é de barro, cai no chão e você perde tudo. Perde a água, perde tudo. Quando a gente age por uma ansiedade interna e não por uma percepção do meio de que aquele momento é propício, pode até dar certo, mas em geral a energia que a gente gasta é maior, a eficácia é menor e a chance de falha e de fracasso ele é maior. Então, o tempo todo no livro você vai perceber que ele fala das estações e do terreno, das estações e do terreno, das estações e do terreno. E claro que ele está falando da estação, guerrear no inverno intenso normalmente não é uma boa ideia, e do terreno, guerrear em cima de uma montanha é uma coisa, embaixo de uma montanha é outra. Mas não é só disso que ele está falando. Ele está se referindo ao momento oportuno, ao lugar certo e à hora certa para atuar. Alguém que falava um pouco dessa ideia de saber usar o momento oportuno de maneira um pouco diferente é o Maquiavel. Maquiavel falava que um príncipe, um governante, ele era formado por dois atributos, a virtude e a fortuna. Só que fortuna aqui não é riqueza, fortuna aqui é oportunidade, fortuna é a deusa da fortuna, é a deusa da sorte, é a deusa daquilo que vai acontecer. Então imagina que eu sou um rei, um príncipe de um estado. Eu assumo hoje o meu reinado. Quando é que eu vou descobrir um poço de petróleo no meu território? Não tenho ideia quando isso vai acontecer. Então eu não posso governar esperando que alguma coisa maravilhosa, que uma grande sorte vai acontecer comigo. Pelo contrário, eu tenho que o tempo todo aumentar minha virtude, aumentar minha virtude, aumentar minha virtude. Dito de outro modo, eu não posso ficar o tempo todo esperando, sonhando com o momento que um cavalo selado vai passar na minha frente. Mas eu tenho que aumentar a capacidade de pegar o cavalo selado, porque o cavalo selado ele passa correndo, você tem que subir em cima dele. E se em vez de me capacitar, eu fico só sonhando e fantasiando com esse cavalo selado, na hora que ele passar, eu não vou ter a capacidade de pular em cima do cavalo. Então, em vez de ficar fantasiando o futuro, eu tenho que ficar me capacitando no presente, porque quando a sorte vier, eu vou saber aproveitar a sorte. Mas se eu não me capacito, a sorte vai vir e vai passar, e eu não vou saber aproveitar a sorte. Então a mesma coisa acontece na arte da guerra. O tempo todo ele fala, tem uma passagem que ele diz que se tu fica no seu acampamento, o exército fica no seu acampamento e fica treinando, 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 treinando,
até que uma hora o inimigo vai abrir uma brecha. Nessa hora você ataca. Então, não sou eu não ataco quando eu quero, eu ataco quando eu vejo uma oportunidade. A estação correta, o terreno correto, a brecha no inimigo para poder atacar. Então, esse clima, o momento oportuno, foi um princípio trazido da medicina chinesa e já era parte da cultura chinesa que foi para a medicina chinesa e foi também para a arte da guerra. Então, você vai ver o tempo todo lá esse jogo das estações e do terreno, das estações e do terreno. E quando guerrear? Quando batalhar? Esse é um dos pontos mais enfatizados por Sun Tzu. Faça de tudo para não batalhar. Faça de tudo para não guerrear. Porém, se a guerra for necessária, não fuja da guerra. Tente, por todos os meios diplomáticos, evitar a guerra, porque a guerra é sempre cara, a guerra é sempre custosa. Você pode até ganhar algo, mas com certeza você vai perder algo. E veja como esse princípio é importante na vida. Tem batalhas que é melhor a gente perder de cara e nem entrar. Quando você percebe que aquilo que você vai perder, mesmo que você ganhe, é muito maior do que aquilo que você vai ganhar. E o nosso erro é querer entrar na guerra por orgulho, por ira, por soberba, porque nosso orgulho, nossa honra, que normalmente não é honra, normalmente é o nosso capricho, foi minimamente ferido e eu quero lá mostrar que eu estou correto, que eu tenho razão e que eu vou vencer. Mas, em geral, o desgaste que aquela batalha gera é muito maior do que o prêmio que eu vou vencer. Então, tem batalhas que é melhor a gente perder. Por isso que ele afirma no livro: a guerra é de importância crucial para o Estado. É o reino da vida e da morte. Dela depende a conservação ou a ruína do império. Urge bem regulá-la. E bem regulá-la significa só lute quando for indispensável lutar. Pese bem o preço da batalha e aquilo que vai vir em detrimento da batalha. O que você perde por batalhar, por guerrear. Tem batalhas que é melhor você perder. Então, tenta por todas as vias diplomáticas. Não deu certo, a guerra é inevitável. Bem, vamos guerrear. E um outro ponto que ele fala é a guerra, se não tem como fugir da guerra, que ela seja o mais curta possível. Porque a guerra sempre desgasta muito o seu reino. Então, se eu sou general e entro em guerra, quem está sofrendo e pagando o preço é meu reino. Se está todo mundo na guerra lutando, não tem ninguém produzindo na cidade. Aí começa a faltar produtos. Sem falar das perdas humanas e da dor, que é para o meu povo e para o meu Estado. Então, faça de tudo para não guerrear. Mas se tem que guerrear, que a guerra seja o mais curta possível. Mas também não fuja da guerra. Não queira fugir da guerra a todo custo. Se ela for uma necessidade, bem, vá para a batalha. Esses princípios fazem parte da nossa vida cotidiana. Faça de tudo para não entrar na batalha. Tente resolver pelas vias diplomáticas, porque, em geral, a briga e a guerra têm um custo. E muitas vezes o custo é mais alto do que os benefícios que você tem. Se a gente tira o nosso orgulho e pensa se realmente vale a pena ou não vale a pena, é muito comum que você perceba que não vale a pena, que é melhor você perder aquilo do que entrar naquela batalha. Mas se for necessário, entre na batalha, entre na guerra e que ela seja o mais curta possível. Um general não pode amar a guerra, ele tem que amar a paz. Por isso que a guerra tem que ser o mais curta possível. Esse é um dos princípios que ele fala na arte da guerra. Um hábil general sabe a arte de vencer os inimigos sem travar batalha, sem derramar uma gota de sangue e sem desembanhar a espada. Então, o melhor dos generais é aquele que vence a guerra sem batalhar, que vence a batalha só pelas vias diplomáticas. Ele consegue conquistar, ele consegue entrar num acordo e livrar o povo do desgaste da guerra. E às vezes até perder, aceitar perder, porque ao entrar na guerra, o que você perderia é muito maior do que aquilo que você ganharia. Sobressai-se em resolver as dificuldades quem as resolve antes que apareçam. Sobressai-se na conquista quem conquista o troféu antes que os temores do teu inimigo se concretizem. O melhor momento para vencer um problema é antes que o problema aconteça. Como assim? É muito raro um problema, uma urgência, ela surja do nada.
Se ela surgiu do nada, em geral é por nossa negligência e por nossa inconsciência. Em geral ela vai dando sinais, em geral ela vai criando as raízes dela. Normalmente as raízes dos problemas estão na nossa própria negligência e na nossa própria inércia, na nossa própria procrastinação. O ideal é quando você vence um problema antes que ele floresça, antes que ele se manifeste. Na cultura egípcia tem uma imagem interessante, que é o íbis. O íbis é um passarinho pequeno. E os animais subaquáticos, em especial o crocodilo e o hipopótamo, são vistos como animais malignos, animais relacionados à água horizontal, está relacionada à matéria. Então os demônios são aqueles seres que te levam para dentro da matéria, que são o crocodilo e o hipopótamo. E o íbis, que é um passarinho pequeno, ele é o maior inimigo do crocodilo. É aquele que mata o crocodilo. Aí você pode pensar, mas como é que um passarinho vai matar um crocodilo? É porque ele mata o crocodilo quando ele está no ovo. Ele vai lá no ovo do crocodilo, bica o ovo do crocodilo e come ele antes que ele nasça. Na tradição chinesa, assim como na tradição indiana, é muito comum a ideia de que o problema ele não nasce na matéria. O problema nasce nas nossas mentalidades e nas nossas emoções. Quando ele se expressa na matéria, significa que você já foi negligente na sua mente e nas suas emoções. É mais eficaz, é menos doloroso e é mais barato você travar a guerra na mente e nas emoções, consertar a mentalidade, consertar o emocional, do que consertar as alterações concretas que aquela mente distorcida e que o emocional distorcido provocam na matéria. Então, o ideal é que você vença a batalha antes que a batalha comece. Que você vença o problema antes que o problema se manifeste. É a imagem do íbis e do crocodilo, que não é da tradição chinesa, mas se adequa perfeitamente a essa ideia. Vença antes. Vença quando ainda está no ovo. Vença quando ainda está na mente. Já no primeiro capítulo da obra, eu não vou falar a obra capítulo a capítulo, porque ela é composta por 13 capítulos, mas esse primeiro capítulo ele fala dos 5 fatores fundamentais. O capítulo se chama do planejamento bélico, pode variar um pouco de tradução para tradução, mas ele fala dos 5 fatores fundamentais que determinam a vitória ou a derrota numa guerra, que são a estação, o terreno, a doutrina, a disciplina e a liderança. A estação, o terreno, a doutrina, a disciplina e a liderança. A estação e o terreno são o quê? São o momento oportuno. Eu estou batalhando na hora certa e no lugar certo. Eu estou usando o contexto ao meu favor. Eu estou entrando numa batalha, não por ansiedade minha, mas percebendo que as condições são favoráveis para que eu entre naquela batalha. Isso é a estação e o terreno. Terceiro, a doutrina. Qual é a mentalidade do exército? Como está a mentalidade do exército? Como está a moral do exército? Nos nossos times, nas nossas equipes, no nosso trabalho, como é que está a nossa mentalidade? Porque mesmo que o momento seja um momento oportuno, que você esteja na estação certa e no terreno correto, mas se a mentalidade estiver má, não vai dar certo. É essa imagem do momento perfeito que o cavalo passa, mas você não está pronto para pegar o cavalo, porque a mentalidade está errada. Se a nossa mentalidade está distorcida, se a nossa mentalidade está deformada, pode vir a situação mais perfeita que você não vai saber aproveitar aquela situação. Então, além de esperar um momento perfeito, um momento não perfeito, porque perfeito nunca tem, um momento oportuno, você tem que estar preparado para o momento oportuno, que o Maquiavel chamava de a virtude e a fortuna. O momento oportuno e a capacidade de aproveitar o momento oportuno. A estação e o terreno e a doutrina, a mentalidade correta. Terceiro, a disciplina. Mesmo que o momento seja oportuno, mesmo que sua mentalidade seja correta, mas você não trabalhe, não tem magia. Então, às vezes tem uma distorção dessa ideia de que o universo é mental. O universo começa na mente, mas ele não se limita na mente. É necessário levar aquela boa intenção, aquela determinação na mente para uma ação concreta e disciplinada. As coisas, a vida em geral nasce da ação disciplinada, do ritmo. A vida é filha do ritmo nas tradições. Então, se eu tenho um momento oportuno, tenho uma mentalidade correta, mas não ajo de forma disciplinada, não vai nascer. A vida ela nasce do ritmo. É como o coração, que bate constantemente, bate constantemente, bate constantemente.
se contrai e relaxa, se contrai e relaxa. A vida nasce da ritmicidade. O ano tem 52 semanas. Imagina que eu decido estudar um determinado tema 1 hora por semana. Então, vou estudar 52 horas durante um ano. Agora que eu seja mais radical, que eu chegue no dia 1º de janeiro e fale assim, não, eu vou estudar então 52 horas. Eu pego 24 horas no dia 1º, 24 horas no dia 2 e as outras 4 horas no dia 3. Então você estudou 52 horas nas duas situações, mas você não teve a mesma qualidade, você não teve a mesma profundidade. Porque quando você trabalha com ritmo, você gera uma energia diferente. A vida ela é filha do ritmo. A vida é filha do trabalho disciplinado. Então, mesmo que o momento seja oportuno, mesmo que a mentalidade seja correta, mas não haja um trabalho disciplinado, você não vai conseguir vitória, você não vai conseguir chegar no resultado que você quer. Então, a estação e o terreno, a disciplina, a doutrina, a disciplina e, por fim, a liderança. Existe um certo preconceito no nosso país ainda sobre a ideia do que é líder, mas um líder, normalmente os líderes são necessários, normalmente os líderes são essenciais. Não quer dizer que eles sozinhos conseguem fazer nada, mas se não tiver alguém que está disposto a se sacrificar, a se entregar, a ser o coração daquele projeto, é muito raro que aquele projeto consiga andar. Então, talvez uma das crises do nosso país seja uma crise de lideranças, não só no grande, no macro, nos governantes de grandes instituições, mas também nos pequenos segmentos, nas pequenas empresas, nas pequenas lojas, nos pequenos locais. Nós somos muito pobres em líderes, em pessoas que vestem a camisa e fazem essa liderança de sacrifício. Em geral, a gente quer subir de cargo para ganhar mais e trabalhar menos. Quando um verdadeiro líder é aquele que, quanto mais alto ele está, mais ele sacrifica a si mesmo e menos ele recebe. Uma das crises, não é só isso, mas uma das crises do nosso país é isso. E o Sun Tzu ele fala bastante disso. Se você tem um momento oportuno, se você tem a mentalidade correta no exército, você tem um exército disciplinado, mas você não tem um bom líder no exército, ele não vai conseguir a vitória. Às vezes você tem um time de futebol que só perde, 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 aí você troca o técnico, com certeza deve trocar outras coisas também nos bastidores, mas você troca o técnico, muda poucos jogadores e aquele time começa a ganhar. Então, o líder ele é indispensável em quase todos os campos da sociedade. E o Sun Tzu ele fala bastante da importância da liderança durante o livro. E agora eu vou falar sobre alguns pontos, algumas ideias centrais que ele fala. Primeiro sobre o autoconhecimento. Então lembra da ideia do Yin Yang? Não existe um bom sem defeito e não existe um mal sem qualidade? Eu e você também somos assim. Nós temos os nossos defeitos e as nossas qualidades. Todos nós nascemos com uma perna forte e com uma perna fraca. Tem gente que é direita, tem gente que é esquerda, varia. O importante é que você tenha uma perna forte e uma perna mais fraca. Na tua psique e na tua mente também vai ser assim. Você vai ter um lado mais forte e um lado mais fraco. Você deve usar os dois lados na vida. E você deve desenvolver os dois lados. Tanto o seu lado forte quanto o seu lado fraco. Porque se seu lado fraco for muito fraco, é aí que você vai cair. Então imagina que eu tenho uma corrente com vários elos, e eu traciono a corrente. Uma corrente ela não se rompe no elo mais forte, ela se rompe no elo mais fraco. Por isso que tem esse ditado que diz que uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco, porque na hora da tensão é nesse elo mais fraco que vai cair. Quantos grandes homens vocês não conhecem que têm um calcanhar de Aquiles, e todos temos um calcanhar de Aquiles, mas que em geral, quando você é negligente com aquele calcanhar, é naquele ponto que você vai cair. É naquele pontinho que você negligencia que você vai, que tudo vai sucumbir, que a flecha vai entrar e você vai cair, que é a imagem do calcanhar de Aquiles. A mesma coisa acontece comigo, com você. Eu tenho que descobrir qual é o meu lado mais fraco e trabalhá-lo também. Não com a esperança de que o mais fraco se torne mais forte, porque é improvável que isso aconteça. Mas que o fraco não seja tão débil assim. Que você não seja tão ruim assim naquele ponto. Mas pelo menos
consiga algo nele. Então eu tenho o meu lado mais forte, que é aquele que eu conto, e tem um lado mais fraco que eu trabalho ele para que eu não seja tão débil naquele lado fraco, porque é no ponto fraco que tudo sucumbe. Em geral, o ponto em que a derrota entra é o ponto no qual você negligencia. Onde está a sua negligência, quando você tem certeza absoluta que aquele ponto você não precisa se preocupar, em geral é naquele ponto que a gente não precisa se preocupar, que você acredita que não precisa se preocupar, que a derrota entra, que o problema entra. Então, descubra qual é o seu primeiro, pontos fortes e pontos fracos. Descubra seus pontos fortes, se baseie neles, desenvolva eles, mas desenvolva também o seu ponto fraco. Não na expectativa de que o ponto fraco se torne o ponto forte. Aí você vai só se frustrar, mas para que o ponto fraco não seja tão débil assim. E que você não sucumba por causa do excesso de fraqueza nesse ponto fraco. Então, o primeiro ponto é você se conhecer. Quem não se conhece vai perder a maior parte das batalhas, porque quando você perde a batalha dentro, você perde a batalha fora. Conhece o teu inimigo e conhece-te a ti mesmo. Se tiveres 100 combates a travar, 100 vezes serás vitorioso. Se ignoras teu inimigo, mas conheces a ti mesmo, tuas chances de perder e de ganhar serão idênticas. Se ignoras ao mesmo tempo teu inimigo e a ti mesmo, só contarás teus combates por tuas derrotas. E como extensão do conhecimento de si mesmo, tem o conhecimento dos pontos fortes e fracos do meu exército e do meu inimigo. Para que é importante eu conhecer o ponto fraco do meu inimigo? Para que eu saiba onde eu vou atacar. Então, o ideal é que eu coloque o meu ponto forte contra o ponto fraco do outro. E não um ponto forte contra o ponto forte. Qual é o ponto mais forte dele? É esse aí que eu vou atacar. Não, aí é só vaidade. É você querer subir o Everest pelo caminho mais difícil. Não, vou subir pelo caminho mais difícil. Não, subir o Everest é difícil por si só. Não precisa ser pelo caminho mais difícil. Sobe pelo caminho que dá para subir. Então, conhecer o inimigo é importante para saber quais são os pontos fracos dele e atacar no ponto fraco do inimigo. Agora, em nós mesmos, então, dentro do meu próprio exército, eu tenho que conhecer os pontos fortes e os pontos fracos dos meus guerreiros, dos meus aliados. Por quê? Para saber o que pedir e o que não pedir de cada pessoa. Então imagina que você tem um funcionário, você tem um colega de trabalho, ou alguém que você lidera na sua equipe, e que aquela pessoa ela é uma máquina de eficácia. Tudo que você der para ela fazer, ela faz. Às vezes faz antes de você pedir, porque ela resolve antes de você pedir. Em geral, é muito comum que pessoas assim sejam um desastre do ponto de vista de diplomacia. Se você der qualquer problema de relacionamento humano para resolver, é muito comum. É raro uma pessoa que é muito eficaz do ponto de vista concreto para fazer coisas e é muito eficaz também na arte da diplomacia. Essas duas virtudes muito raramente se encontram. E você tem um outro colega que ele, do ponto de vista de eficácia concreta, de cumprir prazos, por exemplo, ele não é tão bom assim. Então, se você dá pede para ele fazer um relatório amanhã às 9 horas, pode ter certeza que amanhã às 9 horas o relatório não vai estar pronto. Então tem gente que a gente sabe que é assim, mas às vezes essa pessoa, quando tem um cliente difícil, é a melhor pessoa para conversar com um cliente difícil. Quando nós somos muito radicais, a gente fala assim, só esse que é eficaz e faz todos os relatórios que eu peço, presta. Esse aqui que é muito conversador não presta. Depende qual o problema que você tem. Bota aquele eficaz para resolver o cliente difícil. Aí você vai ver o problema que é. O que a arte da guerra quer falar? Cada pessoa tem qualidades e defeitos. Eu tenho que saber o que pedir de cada pessoa e o que não pedir de cada pessoa. Dar a cada pessoa aquilo que ela necessita e pedir daquela pessoa, de cada pessoa, aquilo que ela pode dar. Então eu não vou pedir diplomacia para a pessoa que é a máquina de trabalhar. E nem vou pedir uma eficácia elevada para uma pessoa que é mais diplomata e que resolve muito bem conflitos. Mas se for para fazer um relatório, ele vai ser a pior de todas. Tem que saber pedir de cada um o melhor que aquela pessoa tem. E a força de um grupo
vem justamente dessa variedade. E qual é o papel do líder? Saber perceber o poder e a fraqueza de cada pessoa, saber dar e pedir o que cada pessoa necessita e, principalmente, que as pessoas do grupo não se matem, porque, em geral, o diplomata vai achar que a máquina de trabalhar é um grosseiro, que não é humano, e a máquina de trabalhar vai achar que o diplomata é um preguiçoso que não serve para nada. O líder é que faz esse papel de conexão entre os diferentes. Ele é como se fosse o coração que unisse tudo. Então ele enfatiza, conheça o tolo e conheça o esperto, conheça o rápido, conheça o lento, e saiba usar a inteligência e a tolice, a velocidade e a lentidão de cada um dos soldados. São exatamente esses os adjetivos que ele usa, mas é essa ideia, saber pedir de cada pessoa o que ela pode dar e saber o que cada pessoa necessita e dar a ela aquilo que ela necessita, aquilo que ela pode dar. O Pequeno Príncipe é uma obra conhecida por muitos de nós. O Pequeno Príncipe ele vai viajando de planeta em planeta, e em cada planeta ele encontra um personagem. E tem uma passagem interessante do Pequeno Príncipe, que é quando ele entra no planeta de um rei que é muito vaidoso. Aí toda vez que o sol vai nascer, ele fala assim, sol nasça. Aí na hora que é para o sol se pôr, ele fala, sol se ponha. E ele viu como eu sou poderoso? Quando eu falo para o sol nascer, ele nasce. Quando eu falo para o sol se pôr, ele se põe. Aí você tem duas chaves de interpretação desse rei. Um é a tolice, a ilusão do poder. Ele quer se iludir que ele é poderoso, mas existe uma sabedoria, que é saber pedir de cada pessoa e de cada momento aquilo que é propício daquele momento. Na educação existe um pouco dessa chave. A nossa evolução é por escadas, é como uma escada. Você está no degrau 3. Um bom educador é aquele que descobre qual é teu degrau 4 e pede de você o degrau 4. Se ele pedir o degrau 10, você não vai conseguir dar aquele passo. Então é saber o que pedir de cada pessoa, saber o momento oportuno e saber pedir o que é propício. Por isso que é importante conhecer a si mesmo, conhecer aos seus aliados e conhecer o seu inimigo, para saber o seu ponto forte, o seu ponto fraco, saber o ponto forte e o ponto fraco dos seus aliados e saber os pontos fracos do inimigo para você atacar e os pontos fortes para você se defender. Então percebe a aplicação do yin yang em mim mesmo, no meu exército e no meu inimigo? Estão percebendo o taoísmo e o Xing, como eles se expressam? Diante de uma larga frente de batalha, procure o ponto mais fraco e ali ataque com a sua maior força. Então não vou atacar o ponto mais forte, eu vou atacar o ponto mais fraco, porque eu sei que a probabilidade de vencer ali é maior. É como se você estivesse procurando uma brecha. A água faz isso. A água ela fica caminhando por um lugar, de repente ela encontra uma brecha e naquela brecha ela entra. Aí, a partir daquela brecha ela vai entrando e vai penetrando toda a parede. A mesma coisa acontece com a nossa postura na vida. Você tem que ficar atento. E uma hora a vida ela mostra uma brecha. Na hora que ela mostra uma brecha, você entra nela e a partir daquela brecha você vai se infiltrando. Então não é você que escolhe o que você vai fazer. É a brecha que a vida abre que te mostra. Entra por aqui. Essa conexão com o desejo da vida, essa conexão com o fluxo da vida e com o fluxo do tal, com o fluxo do yin e do yang. O verdadeiro método, quando se tem homens sob as nossas ordens, consiste em utilizar o avaro e o tolo, o sábio e o corajoso, e em dar a cada um a responsabilidade adequada. Então, se você, como líder, pede para uma pessoa que não é pontual entregar pontualmente um relatório e ela não entrega, a responsabilidade é sua. Você não devia ter pedido aquilo para aquela pessoa. A gente tem que ter sabedoria em pedir de cada pessoa aquilo que é próprio daquela pessoa. E a gente vai conseguir tirar da nossa equipe, do nosso time, o máximo de potencial que o time pode dar. Aí, se a pessoa ela quer se desafiar e quer crescer, não, aí já é uma outra conversa, aí já é algo combinado. Ou existem situações excepcionais que também tem que se pensar, mas não pode ser rotina pedir o contrário. A gente tem que saber pedir de cada um o melhor que aquela pessoa tem e não o pior, sob o pretexto, normalmente fácil, falso, de querer que a pessoa evolua. Normalmente não é isso, normalmente é mais um jogo de egos, um jogo de querer se impor com as pessoas.
Ele fala bastante sobre como lidar com o grupo, sobre a união do grupo. Então, um ponto que ele trabalha em vários capítulos é: não permita que seu exército se divida. Mantenha o seu exército unido, mantenha o seu time unido, mantenha a sua equipe unida. O seu inimigo você vai tentar a todo custo dividir, que é a máxima romana, dividir para poder conquistar. Mas o papel do líder é trabalhar pela união do grupo. Um time, para ser forte, tem que ter pessoas de tipos diferentes. O problema é que tipos diferentes tendem a entrar em conflito entre eles. A unidade do grupo nasce do líder. É um dos papéis, talvez o papel mais importante do líder, é fazer com que as partes, entre aspas, não se matem entre elas, mas se mantenham unidas e conectadas. Que exista respeito entre as partes diferentes. Saber que cada um tem um papel, cada um tem uma função, cada um é bom, muito bom em alguma coisa. E se ele é ruim em outro ponto, bem, paciência. Outra pessoa é boa naquele ponto e compensa. E que desses diferentes, unidos, é que você tem um time forte. Às vezes, num time de futebol, você tem um jogador que ele é maravilhoso, mas ele cria tanta confusão no time que o time passa a jogar pior com ele do que era sem ele. Aí você pega, às vezes, um conjunto de jogadores medianos, 7,5, 8, e eles conseguem jogar numa unidade tal que ganham de um time com jogadores nota 9 e 10, mas que são desunidos entre eles. A unidade no time, a unidade no grupo, ela é indispensável e é a maior força de um grupo. O contrário também é verdadeiro. Quer vencer uma dificuldade muito forte, divida ela. Provoque desunião entre as partes. Aí as brechas se abrem e a água entra por meio dessas brechas. Então, o primeiro ponto que ele mais enfatiza: trabalhe pela unidade do grupo. Trabalhe pela união do grupo. Um segundo ponto é que, no caso general, mas na nossa vida não somos generais, de maneira geral, os líderes, os chefes, eles têm que ser respeitados. E tem que existir um sentimento de respeito e de gratidão. O respeito não nasce do medo. O respeito ele nasce por quem você é. Se você é uma pessoa nobre, virtuosa, que se entrega, as pessoas vão te respeitar por aquilo que você é. Com certeza você conhece alguém assim no seu campo de trabalho, alguém que você respeita pela forma que aquela pessoa trabalha, pela postura dela, ela conquistou o seu respeito. Quando você for líder, você vai ter que conquistar o respeito das pessoas, não por imposição, mas pela sua forma de conduta, pela sua forma de postura e de posicionamento. No nosso curso de filosofia, a gente ensina a diferença entre autoridade e autoritarismo. Autoritarismo é manda quem pode, obedece quem tem juízo. Autoridade é primeiro eu faço, depois eu peço. Enquanto eu não fizer, eu não posso pedir. O autoritarismo, você até pode obedecer num primeiro momento por medo de perder o emprego ou de perder o salário. Mas no fundo, a maior parte das pessoas obedece, mas vai criando no fundo aquele ranço. E na primeira oportunidade, desconta na pessoa, desconta naquele chefe. Então é como se fosse um teto, um telhado, que toda vez que cai chuva vai acumulando um pouquinho de água, um pouquinho de água, um pouquinho de água. Aparentemente está tudo bem, de repente o teto desaba. Quando a liderança é baseada no autoritarismo, é como esse teto, que vai acumulando água, 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 parece que está tudo bem, e depois, do nada, aquele teto cai. Quando é baseado na autoridade, não. Você vai conquistando e vai criando um verdadeiro time. Lógico que, mesmo que você fosse Jesus Cristo, sempre vai ter gente que não vai gostar de você. Então, também não queira que todo mundo te ame, isso é impossível. Mas vão ter pessoas que vão falar: não, fulano, ele cobra, mas ele dá muito. Ele pede muito, é exigente, mas tudo que ele pede, ele é certo. À medida que você vai criando o time, esse sentimento vai ficando cada vez mais forte em muitos, e sempre vão ter aqueles que não vão gostar de você mesmo. E você tem que aceitar isso como um karma. Mas se esse número é muito grande, você tem que começar a desconfiar que não é um karma natural da liderança, mas um karma que você mesmo está gerando pela sua forma de conduta e pela sua postura. Então, primeiro ponto, manter a unidade do time. Segundo, conquistar o respeito e a gratidão. Você tem que pedir, mas você tem que dar.
O líder ele tem que saber dar, ele tem que saber dar aquilo que as pessoas precisam, na medida certa também não dá demais. Então, ele fala, o Sun Tzu diz que tanto a riqueza quanto a pobreza são a origem de todos os vícios. Em especial, o excesso de riqueza é a origem de todos os vícios. Então, dê prêmios, mas também não dê prêmios demais ao ponto das pessoas ficarem muito moles. Mas você tem que retribuir, tem que agradecer, tem que falar obrigado, tem que parabenizar, tem que reconhecer também. Dar os méritos para quem merece o mérito e não puxar o mérito todo para você. Tem que conquistar o respeito e a gratidão. Então, unidade, manter a unidade, o respeito, que é a sua postura interna, a unidade é a relação entre as pessoas, e você tem que trabalhar pela relação entre as pessoas, o respeito, que vem da sua postura, e a gratidão, que é pedir, mas também dar bastante. Dar aquilo que as pessoas merecem. E essa ideia de que um líder é aquele que pede muito, é um chefe. Que pede, e quando a pessoa dá, não fez mais sua obrigação. Isso aí, em geral, vai acumulando a água no teto. Uma hora, o teto cai. E ele fala das recompensas e dos castigos. Então, recompense quem tem que ser recompensado, mas castigue quem tem que ser castigado. Tanto recompensar de mais ou de menos, quanto castigar de mais ou de menos, são negativos para o grupo. Quando você recompensa demais, os homens amolecem. Quando você recompensa de menos, eles ficam desestimulados. Por que eu vou me esforçar se não tem recompensa? Quando você castiga demais, gera medo, e o medo se volta contra você. Quando você castiga de menos, você está apoiando o crime, você está apoiando aquela conduta negativa. Então, quando a pessoa tem uma conduta negativa e não tem a consequência negativa por causa disso, os outros começam a, ei, peraí, não teve nenhum problema, então pode agir assim. Então, você começa a replicar aquela conduta negativa. É uma forma de amor ingênuo, esse amor que acredita que você tem que só dar, e não pedir, não castigar. Em geral, esse tipo de amor cria pessoas débeis, que não sabem enfrentar as adversidades da vida e que costumam ser cheias de vícios. Então, o amor ele tem as duas facetas: dar bastante, mas pedir bastante. Dar, reconhecer, retribuir, mas castigar também quando for necessário. Então, nem recompensar de mais nem de menos, nem castigar de mais nem de menos, mas encontrar a medida certa da recompensa e do castigo. E é tão importante recompensar quanto castigar. Os dois aspectos são importantes na formação do grupo. Faz com que teu exército se assemelhe a uma grande serpente. Golpeada na cabeça, imediatamente sua cauda ataca e revida. Golpeada na cauda, a cabeça corre a defendê-la. Golpeada no meio ou em qualquer outra parte do corpo, tanto a cabeça quanto a cauda atacam. Um exército pode e deve imitar semelhante coordenação. Então tem que ter a unidade. Quando uma parte é atacada, todo o grupo defende aquela parte. Quando no grupo começam a existir panelinhas, aí se uma parte é atacada, aí a outra parte fala assim, mereceram, bem feito, aconteceu menos, aí o grupo começa a perder a unidade interna e é a partir dessa falta de unidade que o mal vai entrando. É a fresta na parede que a água penetra, daqui a pouco vai carcomendo tudo por dentro. O momento oportuno não é tão importante quanto as vantagens do terreno. E tudo isso não é tão relevante quanto a harmonia das relações humanas. Então, o tempo todo no livro ele fala do momento oportuno, do terreno oportuno, do momento oportuno, do terreno oportuno. Aí chega uma hora que diz, isso é muito importante, mas mais importante que isso é a harmonia das relações humanas, é a unidade do grupo. E quem é o responsável por trabalhar a unidade? O principal responsável, porque não faz isso sozinho também, é o líder. É fazer com que as partes diferentes, que são essenciais, se conectem. Que elas não se matem. Porque, em geral, a gente acha feio quem não é parecido com a gente. Então, a gente sempre desqualifica o diferente. Mas o líder não. O líder sabe mostrar a qualidade de cada um e a importância de cada um no todo. E que sem aquela parte, o todo padeceria. Então, a unidade do time,
A unidade do exército, a unidade do grupo é fundamental. Muda o coração dos teus soldados. Acostuma-os ao trabalho. Então, eles se fortalecerão. Em seguida, tudo lhes parecerá mais fácil. Se você está acostumado a trabalhar aqui e vem uma dificuldade aqui, você vence ela tranquilamente. Mas se você está acostumado a trabalhar aqui e vem uma dificuldade aqui, você não está preparado para ela. Se você parar para pensar na sua vida, as coisas que fizeram com que você fortalecesse, que você chegasse onde você chegou, foram mais as dificuldades que você passou do que as facilidades que você teve. As facilidades, elas são importantes, as ferramentas que a vida às vezes nos dá, mas as dificuldades é o que nos forja. E é uma forma de amor ingênuo querer tirar as dificuldades das pessoas. Em geral, quando você tira a dificuldade de alguém, a pessoa ela para de crescer. Eu faço isso por amor. Eu acredito, mas é uma ingenuidade. É como você vê uma lagarta lá se debatendo para quebrar o casulo, e você vai e abre o casulo para facilitar a vida dela. Mas o esforço para abrir o casulo é que faz com que ela tenha forças para poder criar as asas e poder voar. Se ela não passou pelo esforço de abrir o casulo, ela não vai voar nunca. Então, quando você abre com sua mão, você está fadando aquela lagarta ser para sempre lagarta. Então, a gente tem que aprender a respeitar as dificuldades, a saber que a dor faz parte da vida. E quando entrar e quando não entrar numa dificuldade de uma pessoa, o quanto deixar ela sofrer, porque o crescimento vem através do sofrimento e da dor, mas quando é hora de entrar. Infelizmente, não tem como dar uma resposta dogmática, haja sempre assim ou haja sempre assado. Mas a mentalidade de que a dor é importante para a evolução e que não é sinal de amor, tirar a dor que a pessoa vai passar, fazer de tudo para que aquela pessoa não sinta dor, não é sinal de amor, vai fazer mais mal do que bem. Isso é importante que a gente perceba. Em cada situação, refletir, mas ter essa estrela e essa mentalidade é fundamental. Do contrário, a gente vai estar dificultando a vida e fazendo com que as pessoas que a gente ama sejam cada vez mais débeis, cada vez mais fracas. Os animais estancam quando sobrecarregados. Tornam-se inúteis quando forçados. Os pássaros, ao contrário, necessitam ser forçados para renderem mais. Os homens ficam a meio termo entre uns e outros. É preciso sobrecarregá-los, mas não ao ponto de vergarem. É preciso forçá-los com discernimento e medida, se quiseres tirar o máximo do teu exército, se quiseres que ele seja invencível. Então, infelizmente, não tem regra pronta. Force demais ou nunca force, tire as dificuldades. Existe um meio termo entre forçar para que cresça ou não forçar para que rompa. Essa é uma imagem traduzida no budismo perfeitamente, como a corda de um instrumento musical. Se ela está tensa demais, ela se rompe e não dá som. Mas se ela está frouxa demais, ela não se rompe, mas não dá som. Tem uma medida justa de tensão, que a harmonia, que a corda então dá harmonia. A mesma coisa acontece na vida. A gente não deve buscar uma vida confortável. Esse ideal de conforto e comodidade da nossa sociedade é um dos piores hábitos da nossa cultura. A gente deve buscar uma vida sempre com algo de desconforto. Não estou dizendo com isso para se martirizar e de buscar o sofrimento de maneira inconsciente, mas é através do desconforto e da dificuldade que a gente cresce. É se dando pequenos desconfortos que a gente evolui e consegue lidar com os grandes desconfortos. Por outro lado, se você foge a todo custo do desconforto, você vai ficar cada vez mais fraco. No português a gente não tem essa diferença, mas no inglês e no espanhol a gente tem. A palavra stress do português, existe no inglês e no espanhol, mas ela se subdivide em duas. Eustress, que é o stress, e distress, D-I-S, stress. O eustress é o desgaste que lhe faz crescer. E o distress é o desgaste que ele rompe. Então, o desgaste, para você crescer, você necessita de desgaste.
você necessita de batalha, você necessita de dificuldade. Ele não pode ser forte demais ao ponto de romper a corda, mas fugir do desgaste vai fazer com que você se rompa, só que por debilidade e não por excesso de trabalho. Então nem o excesso nem a falta. Na minha própria vida, eu tenho que buscar um nível de tensão, nem forte demais para eu romper, nem frouxo demais para eu não crescer. Nos times que eu lidero, eu tenho que buscar essa mesma tensão, nem forte demais ao ponto de romper, nem frágil demais ao ponto de não soltar som. Sempre é uma busca constante por acertar essa linha. É como uma criança caminhando em cima de um meio-fio. Ora ela pende para um lado, ora ela pende para o outro, mas é o esforço por caminhar no centro que faz com que a gente acerte boa parte do tempo, aceitando que uma hora você vai errar para um lado, errar para o outro. Mas o importante é o esforço. Por fim, sobre a arte das mudanças. Então a gente viu no símbolo do Yin Yang que a mudança é permanente na vida. E o equilíbrio é saber dançar com a mudança e aceitar a mudança. Quando a mudança vier, aceite. Quando a mudança foi embora, aquilo que estava foi embora, também aceite. A mudança é a lei da vida. E o que é que ele vai explicar? Um general que fala assim, eu sempre ajo assim, normalmente erra. Ele tem que sentir a circunstância e identificar naquela circunstância qual é a forma correta de agir. Em outra circunstância, a forma correta de agir vai mudar. Então os princípios, eles podem ser os mesmos, mas a forma pode ser completamente contrária. Na educação humana é assim. Às vezes o que uma pessoa precisa fazer para crescer é o que a outra pessoa não pode fazer de jeito nenhum. Porque cada ser humano é diferente. Aquilo que cada ser humano necessita é diferente. A mesma coisa acontece com a arte das mudanças. Uma passagem famosa na história, uma batalha que diversos generais romanos iam, tentavam vencer e não venciam. Aí um general perdia e voltava para Roma. Ia outro general, perdia, voltava para Roma. Ia outro, perdia, voltava para Roma. E nessa época o Senado tinha muito medo de dar poder para Júlio César, porque sabe que toda batalha que Júlio César ia, ele vencia e voltava mais poderoso do que ele era antes. Existia um grande medo no Senado que Júlio César se tornasse um tirano, um imperador. Então eles tentaram a todo custo não mandar Júlio César, não mandar, mas chegou uma hora que ninguém vencia, então mandaram Júlio César. Ele foi com um exército menos numeroso, foi numa situação desfavorável, foi lá e venceu a guerra. Aí perguntaram o que foi que ele fez para vencer a guerra. Aí uma frase famosa dele: vim, vi e venci. Foi lá, analisou as circunstâncias, viu qual era a ação correta e venceu. Então, no caminho todo, ele não sabia o que ele ia fazer. Quando ele chegou lá, avaliou a circunstância, aí que ele percebeu o que ele tinha que fazer e fez. Os outros generais, provavelmente, já tinham a estratégia deles traçada antes de sair de Roma. Aí não funcionava. A vida funciona assim também. Você não pode agir sempre de uma forma. Você tem que analisar as circunstâncias e ver qual é a forma correta. Ah, mas eu sempre agi desse jeito e deu certo. Mas a vida muda o tempo todo. E se está dando errado, deve ter um motivo. E o nosso problema é que quando a vida está dando errado, a gente sempre culpa alguém, um governo, uma pessoa, um parente, um amigo. Sempre culpam as circunstâncias para se isentar da responsabilidade de não ter avaliado e não ter escolhido melhor a forma correta de postura. Então, um bom general avalia e não é ele que escolhe a forma de atuar, mas avaliando as circunstâncias, ele descobre qual é a melhor forma de atuar. Um bom general não deve jamais dizer: aconteça o que acontecer, farei tal coisa. Somente as circunstâncias devem ditar a conduta. Ele não deve ater-se a um sistema geral, nem uma maneira única de comandar. Cada dia, cada ocasião, cada circunstância requer uma aplicação particular dos mesmos princípios. Os princípios são bons em si mesmos. Sua aplicação os torna a miúde nefastos. Então o problema não é ter princípios. O problema é aplicar os princípios sempre da mesma forma.
quando o correto seria avaliar em cada circunstância qual é a melhor forma de atuar. Todos esses conteúdos fazem parte do nosso curso de filosofia. Assine nosso canal do YouTube, faça uma matrícula do curso de filosofia na cidade mais próxima de você. Temos mais de quase 120 escolas espalhadas pelo país. E conheçam também nossa plataforma, o Acrópole Play, nossa plataforma de streaming, para aqueles que ainda não têm uma Nova Acrópole na sua cidade ou numa cidade próxima, nas redondezas. Muito obrigado pela atenção. Até breve.